Olá, meu povo! Está começando mais um episódio da nossa minissérie sobre judicialização da saúde, com o Dr. Silvio Romero Beltrão e também com a nossa convidada, doutora Mirela Rebelo. Nos episódios passados, nós já abordamos o conceito de judicialização da saúde, falamos sobre a medicalização da saúde e as consequências dela para a judicialização, e os nossos convidados também já falaram dos excessos cometidos nos pedidos. Então, hoje, a gente vai voltar a falar daquela tabelinha que eu tinha falado, acho que no segundo episódio, dos prós e contras da judicialização. Parece que a gente está aqui só falando que ela é ruim, que ela é ruim, que ela é ruim. Não é bem assim. Concorda, doutor Silvio? Não, com certeza. Um dos detalhes que eu digo da judicialização é cobrar o próprio Estado de suas obrigações. Então, o Estado tem obrigações com saúde e, quando há falhas, a judicialização é necessária para cobrar do Estado. Está faltando um medicamento que já foi aprovado pela Conitec, que deveria ter sido fornecido pelo SUS. Vamos dar um exemplo muito simples. Aquele medicamento que é necessário para evitar rejeições em transplantes de órgãos. Aquele medicamento somente é fornecido pelo SUS. Ninguém mais fornece, farmácias não fornecem. Então só é o SUS, é uma obrigação do SUS fornecer. Então esse medicamento está faltando, ele pode causar um problema muito grave para aquele paciente, para aquele cidadão. E aí a judicialização vem para obrigar ao Estado a cumprir o seu papel. Ou até mesmo para fins de algum outro tratamento já previsto. Então, isso é importante na judicialização. O que a gente critica é a judicialização para aquilo que o Estado não previu, o Estado não está obrigado, ou para, vamos dizer assim, certas questões que são, eu diria, não tão importantes quanto uma questão de saúde geral. Ou seja, você tem que se preocupar com diabetes, com pressão alta, com AVC, com problemas cardíacos. E aí, quando você vai para uma parte estética, para uma parte que não é tão importante quanto o cuidado de saúde geral da comunidade, a gente vai criticar. Ou seja, um medicamento que não foi ainda aprovado, um medicamento que está em teste, um medicamento off-label, ou seja, que não é prescrito pelo médico para aquele tipo de tratamento, essas judicializações podem ser ruins. Podem ser ruins, às vezes a gente só pode dizer isso no caso a caso. Isso, e lembrar que às vezes tem situações em que é judicializado um item quando a gente tem um similar ou alguma outra medicação que substituiria, ou outro tratamento, uma cirurgia, e que é determinada prótese, e existe uma outra que substitui com igual eficácia, exatamente. Então, não é adequado, né? Você judicializar algo que está muito mais caro, às vezes ainda não está dentro do SUS incluído aquele medicamento, porque existe um outro em que a Conitec já entendeu que estava adequado. Então, aí a gente consideraria que seria uma judicialização desnecessária, que sobrecarrega o sistema, né? E sobrecarrega o sistema judiciário e o de saúde em consequência, porque na hora que demanda para a saúde atender aquilo, você cria uma grande sobrecarga. E na verdade a gente tem um sistema de saúde que ele é universal, né? Ele já é um grande sonho e desafio, digamos assim, né? Ele é uma coisa que tem gente que fala, o SUS é muito romântico, porque ele diz que vai dar tudo a todo mundo. Na verdade não é tudo a todo mundo, mas que ele dá acesso às pessoas à saúde de fato, né? Quando a gente olha outros sistemas universais, como Canadá, Portugal, Inglaterra, são os sistemas semelhantes, mas são sistemas de saúde semelhantes, universais, mas que são países diferentes, né? Esses países europeus que eu citei são também os nossos estados. O Canadá é um país muito mais rico, menos populoso, então a gente está falando de uma situação diferente para ofertar mais coisas, mas mesmo assim eles não ofertam tudo a todo mundo, né? A gente tem certas restrições, eles reconhecem o que é que deve ser universal e o que às vezes é considerado estético, alguma coisa que não está ali dentro. E a gente vai para outros sistemas de saúde, como o americano, que muitas vezes nossos profissionais de saúde se espelham muito, né, no sistema americano, que é uma escalada de prescrição, uma escalada de medicamento. Muitas vezes lá o FDA libera ainda medicamentos em fases de teste para serem utilizados.
coisa que aqui a Anvisa ainda espera realmente isso ser concluído. Então, a gente se espelha no sistema de saúde americano, mas a gente esquece que ele não é financiado pelo governo americano, né? Só tem acesso à saúde lá quem paga o plano de saúde. Então, fica para as operadoras de saúde arcarem com esse custo. Então, não é semelhante, o nosso sistema de saúde não é semelhante. E aqui, pelo contrário, né, que às vezes a gente acha, então é pior que o americano. Não, aqui a gente dá acesso a coisas básicas que lá a gente não teria. Então, vacina para todo mundo, questões preventivas para todo mundo, acesso à medicação de diabetes e hipertensão para todo mundo. E que, diga-se de passagem, recentemente houve ampliação na oferta de medicamentos para diabetes e hipertensão, e não precisa só ir no postinho buscar. Você, nas farmácias comuns, farmácias que tem na sua esquina, se você vê, aqui tem farmácia popular, é porque tem um programa do governo, onde você pode acessar gratuitamente a sua medicação para manter bem controlado sua hipertensão e sua diabetes. E por que isso é importante? Porque evita que você vá ter um AVC, evita que você vai ter um infarto. Então, há uma preocupação muito grande com isso. Porque se as pessoas têm infarto, elas têm AVC, elas morrem precocemente, ou então elas ficam sequeladas e vão ter uma vida sem qualidade de vida, né? Que a gente fala perda de anos de vida, sem qualidade. Às vezes está vivo, mas não está mais vivendo, né? Então, é uma preocupação muito grande do sistema de saúde com essas questões. Né? O acompanhamento mesmo, né? Exato. Doutor Silvio, o senhor acha que esse processo todo passa por uma questão cultural? Exato, Mônica, veja só, a gente está nesse ponto de SUS, de uma saúde mais igualitária, eu acredito que está muito mais avançado do que muitos países no mundo. A gente tem dificuldades. E aí eu queria dizer o seguinte, como exemplo, a doutora Mirella falou muito bem, o presidente Obama tentou fazer o que se chama Obamacare. O que é o Obamacare? É uma espécie de SUS, para tratamento geral de saúde da população. O Biden, que está agora, também está querendo fazer o Biden Care, porque isso é um programa de governo de atendimento social. Qual é a dificuldade nos Estados Unidos? É a mentalidade do americano, que é uma mentalidade que está abarcada no sistema que a gente chama de sistema libertário. O sistema libertário daquele, você vai ter a saúde que pode pagar. Então o americano diz assim, eu não quero um plano de saúde ou um sistema de saúde comum para todos, igualitários para todos, porque se eu não tiver problema de saúde, eu vou estar pagando a saúde da outra pessoa. Como é que ele paga a saúde da outra pessoa? Através dos impostos. Então, o americano, dentro de uma noção, vamos dizer assim, muito mais individualista, ele diz, eu vou ter a saúde que eu posso pagar. Se você não puder ter saúde, você não paga. Então, hoje há um grande problema lá. Então, o Brasil está avançado nisso, porque o Brasil ele tem um sistema igualitário, que vamos dizer, mantido pelos nossos impostos. A gente tem, dentro dessas teorias, várias teorias, que eu diria, essa teoria libertária, que é própria do direito americano, de que a saúde é um problema de direito privado, é um problema privado. Você pague o seu médico, você pague o seu hospital, pague seus tratamentos. O Estado americano, que é um exemplo disso, ele só trata de urgências e emergências. Só trata disso. Passou disso, você tem que pagar, você tem que ter plano de saúde. Se não tiver plano de saúde, você não tem saúde. A gente tem um sistema intermediário ao nosso, que é o sistema utilitário, que também é um sistema geral, mas que ele limita a saúde àquilo que o Estado entende como mais útil. Então ele vai fazer um raciocínio do que o que é mais útil para a população. O que é mais útil ele vai fornecer. O que ele entender que não é útil eu diria, dentro de uma demanda. A gente tem em torno, não sei bem dizer, sei lá, 240 milhões de brasileiros. O que seria mais útil para os 240 milhões de brasileiros? Seriam cirurgias cardíacas, seria tratamentos de diabetes, seria tratamentos de AVC, ou seriam tratamentos, vamos dizer assim, de reprodução humana assistida, ou seriam tratamentos de... como eu não sou médico, meus tratamentos ficam... Mas, assim, ajuda aí, doutora Mirella. Reprodução humana assistida versus tratamentos de diabetes e cardíacos. Eu atendo muito mais pessoas se eu tratar as diabetes e os problemas de hipertensão,
do que de reprodução humana assistida. Então, a teoria utilitária ela vai se concentrar naquilo que é mais útil para a população. E o nosso sistema hoje do SUS é igualitário. Todos devem ter a mesma saúde. Todos devem ter a mesma saúde. A questão é qual o máximo que eu posso dar, já que o máximo depende de dinheiro. Ou qual é o mínimo necessário que eu tenho que dar a cada um. Isso que é difícil, porque depende de orçamento, depende de dinheiro. Mas o sistema de saúde do SUS é extraordinário. Eu dou um exemplo pessoal meu, minha mãe é transplantada. Minha mãe fez transplante de fígado pelo SUS, recebe medicação pelo SUS, todo o tratamento foi custeado pelo SUS e foi um sucesso. E eu posso dizer que são os melhores médicos de Pernambuco, os melhores médicos de Pernambuco. E SUS, e foi SUS. Eu posso falar mal do SUS? Nunca. Agora eu sei que tem alguns problemas, tem em hospitais, em emergências e tudo mais, e que eu acho que todo mundo está atento a isso, todo mundo está vendo, precisamos melhorar. E o bom do SUS é isso, a gente sabe aonde está mal e a gente sabe que a gente precisa melhorar. E eu tenho confiança que todo mundo busca essas melhorias. Eu acho que isso acaba voltando para aquele ponto que a doutora Mirella falou, né? Olha o tamanho do nosso país, olha a quantidade, né, de gente que precisa ser assistida, como o senhor disse em episódios passados, hoje 70% da população brasileira depende do Sistema Único de Saúde, né? Isso. É um número exorbitante. É muito grande e se a gente for ver as demandas, as necessidades são diferentes, né? Se você olha uma população ribeirinha no Amazonas, é diferente de uma população rural no Mato Grosso ou mais ao sul, onde é mais frio, né? E aí o sistema precisa pensar em tudo isso. São pessoas que adoecem nesses locais, mas o acesso para chegar até eles é diferente. Então, às vezes, a forma como eu estruturo uma equipe de saúde para estar nesses locais é diferente. Ou em zonas hiperpopulosas feito a nossa, mas que tem questões de violência envolvidas, questões de acesso. Então, assim, um tempo que eu fazia um pouco de assistência domiciliar, tinha os horários que a gente podia ir em determinadas comunidades. Então, são peculiaridades que você não pensa quando você está de fora do sistema de saúde. Não, é só manter o medicamento e o médico no posto. Sim, mas e o acamado que eu preciso visitar em casa? Eu vou precisar entrar nessa comunidade. E aí a comunidade te diz, tá, você entra, mas em tal horário. E aí você tem que organizar a equipe para entrar em tal horário. Entende? É assim, é porque ele não quer saúde? Não. É porque tem a lógica de funcionamento daquele grupo. Entende? E aí a gente precisa ter certas adaptações que você, às vezes de fora você pensa que isso não acontece, mas tem que colocar no projeto. Ao mesmo tempo, recentemente a gente estava discutindo, e eu não podia acabar essa série sem não falar nada de cuidado paliativo, né? E aí me chamaram para discutir a questão do cuidado paliativo através de um teleatendimento em cuidados paliativos. E aí se era possível a gente montar uma central para atender vários serviços, para fazer interconsulta com os profissionais que tivessem com esses pacientes entre os hospitais ou na unidade básica de saúde, e até passar a acompanhar alguns pacientes. E eu disse, sim, isso é possível, mas eu preciso, antes da gente abrir esse serviço, conversar com a farmácia, porque eu vou precisar que determinados medicamentos que habitualmente não estão tão próximos dessa população, estejam. Aí veja, para você pensar um serviço, o que é que eu estou querendo? Que essas pessoas com doenças graves e avançadas possam ficar na sua casa até o final, mas eu preciso garantir medicamento para isso. Então eu tenho que conversar com a outra área que é quem garante o medicamento. Não adianta eu fazer minha consulta linda e prescrever minha morfina e esse cidadão não conseguir acessar. Ou seja, se essa cadeia não funcionar, os esforços acabam indo por água abaixo, né? Então é complexo, entende? Cuidar de saúde é complexo. São vários atores envolvidos, várias nuances, mas que eu, como o doutor Silvio, eu garanto que assim, tem muita gente boa pensando para isso tudo dar certo. E que os usuários usem os serviços e façam as suas críticas construtivas, né? Do que a gente pode melhorar, o que está errado, o que não está legal. Que solicitem pela via judicial algo que estava previsto e não está acontecendo. Tem a via administrativa e a via judicial. Mas que a gente evite fazer o que não é esperado que seja feito realmente pelo sistema de saúde público. Eu vou repetir, então, a pergunta que eu fiz para o doutor Silvio, para a senhora. A senhora acha, de fato, que existe uma questão cultural que acaba questionando o funcionamento do SUS? A gente está acho que numa era, não sei se é esse bem o termo, o doutor Silvio é mais filósofo do que eu, mas da sociedade onde a gente critica muito, né?
Às vezes de aparência a gente é perfeito e a gente sabe que não é perfeito. Então, se eu olhar para mim mesmo, eu tenho coisas boas e coisas ruins. Os serviços vão ter as instituições que são formadas por pessoas. A gente fala isso das igrejas, né? Aqui, teoricamente, Deus é um, mas as igrejas têm pontos positivos e negativos. Então, os hospitais... Formadas por gente, né? Formadas por gente. Então, vão ter imperfeições, entendeu? Só que a gente está num momento na sociedade onde eu mostro o que é perfeito, escondo o meu imperfeito e critico o teu imperfeito. Entende? Então, assim, é claro que vão ter coisas para serem melhoradas, mas eu preciso colocar para você, olha, Mônica, isso aqui precisa melhorar. Mas eu posso colocar isso com educação, posso pontuar, posso sugerir, inclusive, porque você não fazendo a trajetória de usuário dentro do hospital é diferente da minha como gestora ou como médica. Você enxerga pontos que, às vezes, de onde eu estou, eu não consigo enxergar. Então, você pode vir com sugestões muito construtivas e muito positivas. Não pensar em ter uma cadeira aqui, às vezes não pensou porque não passou por aquele trajeto. Eu lembro que quando eu era estudante de medicina, eu sempre fui uma pessoa muito proativa. E eu lembro no dia que o professor Fernando Figueira botou a mão no meu braço assim, tinha uma fila de mães para ser atendida, ele botou a mão e fez, minha filha, vá buscar a cadeira para a mãe se sentar com o menino no colo. E eu era uma pessoa que fazia as coisas que eu estava atenta, mas nesse dia eu precisei que alguém viesse me dizer, mais sensível do que eu naquele momento, para dizer. Então, às vezes, umas mães que estão em locais que não tenha pode sugerir, deixar como sugestão, às vezes, no ouvidoria, dizer, aumentar o número de cadeiras. Em dia de chuva, a gente que fica do lado de fora não consegue ficar. Parece besteira, mas, na verdade, se você melhora o atendimento como um todo, entendeu? Ou então os próprios profissionais que trabalham, às vezes a gente está dentro da instituição e a gente acha muito distante da diretoria fazer qualquer tipo de queixa. A gente entra e sai infeliz com o trabalho, reclama o dia inteiro e não diz pontos de melhoria. Então, se está enxergando coisas que podem ser melhoradas, coloque, né? Vamos colocar os pontos de melhoria. Nem tudo está errado. E hoje existem esses canais de comunicação, Perfeito. né? Já houve Cada vez que mais. era difícil você, de fato, dizer o que você acha, o que você pensa, ou reclamar, ou elogiar. Né? Hoje a gente tem esses canais e muitas vezes a gente não utiliza, né? Não. E, Mônica, tem um detalhe ainda que o SUS não é só hospital. A gente vê vigilância sanitária, é SUS. Então, é um trabalho preventivo que se faz em proteção da saúde. Vacinação, a gente teve um sucesso com a vacinação, ainda tem sucesso. Nós somos casos de exemplo de vacinação no mundo. Erradicamos a poliomielite e tantas outras doenças através de vacinação. Isso é SUS. E aí, muitas vezes, às vezes a pessoa pergunta, eu nunca usei o SUS. Usou. Você, quando se vacina, você está usando o SUS. Você, quando faz uma viagem internacional que vai entrar no Brasil e um fiscal da Vigilância Sanitária pergunta se você está trazendo queijo, folhas, sementes, dali a Vigilância Sanitária é o SUS, preocupado com a saúde geral, para que você não traga para o Brasil algum fungo, algum problema. Então, o SUS é muito mais do que isso. E a gente vê muitos resultados positivos no programa de saúde familiar. Saúde da família. São programas preventivos, boa atenção à família, tratamentos domiciliares. Evidentemente, a gente mora, vamos dizer assim, num país imenso. Quando a doutora Mirella falou, eu fiquei pensando, a gente está na capital, está no Recife. E o interior, o sertão, que às vezes tem um hospital que não dá para manter naquele hospital do interior os equipamentos mais modernos, não dá para manter os melhores médicos no interior, a melhor estrutura, e tudo é concentrado no Recife, vamos dizer, nos grandes polos. E essa grande concentração, evidentemente, muita gente usando, termina por ter um desgaste. Precarizar de alguma maneira, começa a né? precarizar. Mas isso, há uma consciência, isso cada vez mais a gente verifica que há uma atenção voltada para isso. Como também tem que lembrar que o dinheiro público é também para a escola, para a educação, para a moradia, para muitos programas sociais, e que se a gente botar tudo na saúde, a gente vai ter a melhor saúde e a pior educação. Então talvez a gente precise também pensar nessa boa distribuição, vamos dizer, como algo ideal, boa distribuição orçamentária, que talvez seja o melhor equilíbrio para que até melhore a própria saúde. Agora fui seguir a dica da doutora Mirella, fui olhar ali o cronômetro, a gente está
no limite On do time. nosso tempo. E eu gostaria aqui, mais uma vez, de agradecer, doutora Mirela, pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui trocar com a gente, né, trazer reflexões, informações tão importantes. Dizer aí para você de casa que a gente está terminando somente a primeira parte da nossa minissérie com a participação da doutora Mirela. E nesse momento, antes de encerrar, claro, eu quero passar a palavra para o doutor Silvio, que eu sei que também vai querer fazer um agradecimento à doutora Mirela. Eu gostaria, além de agradecer a doutora Mirela, fazer um desafio a ela, que ela venha mais à escola, que a gente possa debater mais, debater com os juízes, debater com os servidores, ter isso até também, debater com o público, porque a gente sabe e reconhece o conhecimento, a pesquisa, os estudos, doutora Mirela, nessa área de sensibilidade, né? Sensibilidade, tudo é uma excelente profissional e que a gente precisa de vamos dizer, trocar ideias, porque nós, juízes, nós temos nossa visão do que é saúde, talvez influenciada por alguns aspectos nossos pessoais, mas é interessante ouvir o médico, ouvir o farmacêutico, ouvir o dentista, ouvir todos que tratam de saúde. Daí que é importante esse grande, vamos dizer assim, essa grande jornada que a gente vai ter aqui de entrevistas voltadas para a saúde. Então, doutora Mirela, eu agradeço enormemente, mas eu deixo aqui o desafio para a senhora voltar. Tá bom, pessoal, eu queria agradecer, né, a Mônica, doutor Silvio, em nome da escola, foi um prazer estar aqui. Aceito o desafio. Opa, primeiro passo já foi dado, né? Exatamente, já começamos. Mas é sempre um prazer muito grande. Todo mundo sabe que quando me chamam para falar, né, dos temas de saúde, de judicialização, de cuidado paliativo, mas de tudo que envolve saúde e bem-estar das pessoas, para mim é muito importante, é muito valioso, né? Porque eu acho que quanto mais as pessoas se empoderam dos seus direitos, do que ela pode ser enquanto pessoa em relação à sua saúde, é sempre muito importante. Então, contem comigo. Precisar, eu estou por aqui. Muitíssimo obrigada. E a você aí de casa que nos assiste pelo YouTube ou apenas nos escuta pelo Spotify, se liga que ainda tem mais judicialização da saúde para vocês aqui no iPod. Tchau, tchau.